Amém, glória a Deus. Eu quero começar hoje com uma simples, mas profunda pergunta. Quem é Jesus para você? Alguém fala assim, ele é tudo para mim, mas esse tudo será que é alguém digno de você ficar meia hora sem mexer no celular por causa dele? Será que esse tudo para mim que uns de nós dizemos torna-o digno de nós ficarmos meia hora em pé por causa dele? Será que esse Cristo é tudo para mim o torna digno de nós ficarmos meia hora a mais acordado para orarmos para ele? Esse tudo que nós falamos que Cristo muitas vezes é para nós, várias vezes nós não damos a verdadeira dignidade que ele merece quando nós falamos que ele é tudo para a gente. Igual diz essa música, que ela veio muito de encontro ao que nós vamos ver hoje. Muitas pessoas dizem, é uma frase bastante comum, ainda mais no meio gospel, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu tenho uma notícia, talvez não muito boa para alguns, mas o melhor de Deus já veio. Já veio há 2000 anos atrás, e ele é Cristo, o próprio Deus encarnado. O melhor de Deus já veio, e nós vamos ver hoje. Por quê? Na história de um homem que realmente demonstrou que ele conseguiu enxergar em Jesus o melhor que tinha desse mundo, desse e do mundo que é por vir ainda. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas 2, a partir do versículo 25. Amém. Lucas, o terceiro evangelho da Bíblia. A partir do 25. Acharam? Amém. A palavra de Deus diz: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso. Repita comigo: justo e piedoso. E esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém. Até aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da sua presença. Pai, que nessa noite o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Pai. Usa, Senhor, a minha boca, meu Deus, os meus lábios para a tua glória. Em nome de Jesus, que o Senhor revele, Senhor, cada vez mais a profundidade de Cristo, Pai, a cada um de nós que viemos aqui nessa noite, meu Deus. Que nós possamos sair daqui, Pai, cientes de que Cristo é tudo para nós e tudo em nós, meu Deus. Em nome de Jesus, não permita, Pai, que nenhum coração, nenhuma mente aqui se distraia nessa noite, mas que ouça diretamente do Senhor, Pai, que a glória seja somente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Nós lemos aqui alguns versículos desse Evangelho de Lucas. Há duas teorias sobre quando esse livro foi escrito. A mais aceita é que ele foi escrito mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, ali onde Paulo ainda era vivo,
E vocês sabem que Lucas, mesmo sem ser apóstolo, né, um dos 12 apóstolos, ele tinha um convívio com Paulo. Paulo passava várias coisas para ele, ensinava várias coisas para ele. E uma das provas disso, né, é que nesse evangelho, o próprio Lucas escreve várias coisas a respeito lá da cultura judaica, das palavras de Deus, né, daquelas escrituras que eles tinham naquela época, mesmo sem ser judeu. Então, Lucas não era judeu. Ao que tudo indica, ele era grego, né? Aí nós pensamos, mas um cara grego sabe tudo, né, sobre as escrituras assim, mas também vai viver com Paulo, né, conviver com Paulo durante vários anos. O cara já sai falando hebraico, aramaico, sabendo tudo sobre Deus, sobre a cultura judaica, enfim. Mas nós lemos aqui nesse versículo a história de um homem chamado Simeão, que ele vê Jesus criancinha. Mas antes de nós chegarmos de fato nessa perícope, nesses versículos que nós lemos, vamos voltar um pouco. Lá no começo lá do capítulo 2. Esse evangelho, ele conta a história de Jesus da seguinte forma. Ele começa falando que tinha um homem chamado César Augusto. Ele era, naquela época, imperador de Roma, de todo o Império Romano. E ele havia mandado, na verdade, dado uma ordem de um recenseamento, que seria como se fosse o nosso IBGE hoje em dia, que era para as pessoas que não estivessem em sua terra natal voltassem para lá para fazer a contagem dos povos, né, homens, mulheres e tudo mais. E aí começa a história de Jesus, porque nessa época os seus pais, José e Maria, estavam lá na Galileia, na cidade de Nazaré. Daí que vem, né, Jesus Nazareno, não que ele nasceu em Nazaré, mas que os pais dele moravam lá e tiveram que ir para uma cidade que nós vamos chegar daqui a pouco para fazer esse recenseamento. Então, esse imperador, César Augusto, dá uma ordem. Eu quero que seja feito um recenseamento em todo o Império Romano. Lembrando que todas essas cidades faziam parte desse Império Romano. Lembrou? E aí, José e Maria já grávida, volta para a cidade de Belém, lá na Judéia, que eram alguns dias, né, de caminhada até chegarem lá. E quando eles chegaram lá, deu que a Maria deu à luz a Jesus. Mas não foi à toa, não foi ao acaso. Esse César Augusto cismou que tinha que fazer um negócio lá, pediu para o povo voltar para a terra deles. Não. Vamos abrir lá em Miqueias 5:2, fazendo favor, se puder colocar aí para mim. Miqueias 5:2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus usou um homem ímpio, César Augusto, para fazer um recenseamento para que os pais de Jesus voltassem lá para Belém, para que Jesus nascesse lá e se cumprisse o que o profeta Miqueias disse nesse versículo, para que Jesus nascesse em Belém. E não foi uma cidade qualquer, olha só, ela era pequena demais até para figurar como grupo de milhares de Judá. O profeta coloca aí como se Judá tivesse milhares de cidades e essa cidade de Belém fosse pequena demais até para fazer parte desses milhares de cidades. Jesus já vai mostrando, já vai trazendo um contraste ao que os nossos olhos acham de grandioso para aquilo que ele quer realmente mostrar que é de fato grandioso. Até a cidade que ele escolheu para nascer não valia nada aos nossos olhos, mas serviu para se cumprir mais uma profecia dada pelo profeta Miqueias. E depois disso, Lucas continua o relato dizendo que lá naquela região, lá de Belém, lá na Judéia, tinham alguns pastores que ficavam tomando conta do rebanho de gado que eles tinham durante as vigílias da noite.
Porque lá na terra de Judá, Israel, é comum eles terem vigílias, né? Se não me engano, são 3 ou 4 vigílias que eles passam orando na noite. E Lucas conta que tinha um grupo de pastores nessa vigília, tomando conta do rebanho deles, né? Do gado deles. E do nada, imagina, você está lá pelas tantas, não sei, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, de repente um anjo aparece e fala, não tema. Você já viu aquele anjo que Ezequiel relata? Um monte de olho, um negócio girando, um monte de asa e o negócio mais doido. Eu não sei falar se foi esse anjo ou se foi outro, mas eu só sei que o anjo chegou para aquele grupo de pastor acostumado a ver só ovelha, né, cabrito e tal. Pá! O anjo fala, não tema. Eis que agora nasceu o Salvador, que é Cristo. E o anjo fala, nasceu lá em Belém, lá na Judeia. E não para só aí não. Nesse momento eu quero que vocês usem a mente de vocês. Imaginem vocês sendo esses pastores, olhando o gado lá, de repente vem um anjo. Mas Lucas, não para aí, ele fala que uma multidão celestial desceu dos céus, glorificando a Deus. E bendizendo paz entre os homens a quem Deus quer bem. Imagina uma multidão de seres celestiais glorificando o nascimento de uma criancinha. E os pastores estavam lá, os pastores daquele rebanho. E o Lucas diz também, esse Lucas evangelista, diz também que quando esse anjo e essa multidão vai embora, os pastores falam rápido entre si, não, vamos lá contar, porque isso que a gente ouviu aqui é para ser contado. A gente não pode ficar quieto aqui, vamos lá ver esse menino que nasceu, esse Salvador que nasceu, e eles vão até Belém. E chegando lá, eles veem exatamente como os anjos falaram. Eles veem Jesus em uma manjedoura. E vocês sabem a história, porque não havia nem lugar para ele dormir. E ele teve que deitar em uma manjedoura. Eu não sei se junto aos cavalos, junto aos gados lá, mas fato é que esses pastores viram Jesus em uma manjedoura e eles relataram aquilo que o anjo havia dito para eles, para os pais de Jesus, José e Maria. E a Bíblia diz que Maria ouviu atentamente aquilo tudo que os pastores disseram, guardando tudo no coração. Ela mesma, a mãe daquele que é o próprio Deus encarnado, a mãe terrena, é claro, ouviu aquilo tudo que os pastores diziam. E o Lucas, Evangelho de Lucas, lá no capítulo 2, ele continua falando que 8 dias depois que Jesus nasceu, ele foi circuncidado, porque era uma lei judaica, e eles, como bons judeus, eles serviam a lei judaica. E Jesus também teve que ser circuncidado. E depois disso, eles deram o nome que o anjo Gabriel havia dito que o menino chamaria lá quando ele veio anunciar que Maria estava grávida. Então é para vocês verem que Deus está no controle de todos os detalhes. O anjo Gabriel anunciou para Maria que o menino ia nascer, ia se chamar Jesus. E eles batizaram ele com o nome de Jesus. O Lucas evangelista relata isso daqui agora. E ele ainda fala mais algumas coisas. E porque eles eram judeus, haviam ainda mais alguns rituais que eles eram obrigados a servir, né? A fazer, a cumprir. Lá no versículo, deixa-me ver aqui, o 24, coloca aí para mim, fazendo favor. 2:24. Aí. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Antes da gente chegar aqui, um outro ritual que eles foram oferecer é apresentar
Jesus a Deus, lá no templo. Porque vocês lembram que lá no Egito, a última praga que Deus enviou foi a morte de todo o primogênito que não tinha o sangue passado lá na porta. E desde então, Deus toma para si todo o primogênito do povo judeu. E eles têm um pagamento simbólico que eles devem pagar para Deus, para eles terem a posse desse filho de novo, que são 5 ciclos de prata, que vale mais ou menos 20 denários. E naquela época, 1 denário era um serviço de um dia inteiro. O cara lá trabalhava, não era 8 horas por dia, não, era o dia inteiro, e ganhava 1 denário. E esse pagamento que essa família devia fazer para ter o seu filho mais velho de volta para eles, eram de 20 denários. Agora vocês imaginam, nesse versículo aí, nós vamos ver a condição financeira que José e Maria tinham. Mas, voltando para esses 20 denários, aí nós pensamos, mas como que eles tiveram condições de pagar 20 denários para ter o seu filho de volta? Né, se José era um homem carpinteiro e não era muito rico, e Maria também não tinha uma... Aí nós lembramos daqueles 3 magos que Deus mandou ir visitá-los. Vocês lembram que os magos deram o quê? Ouro, mirra e incenso. Ouro, mirra e incenso. Então, não é nada por acaso. Vocês dizem, nossa, mas que bonitinho, né? Que gesto bonito e tal. Não, foi sim bonito, mas serviu para um propósito lá no futuro depois. Porque foi da onde os pais do Criador de todo ouro e prata tiraram recurso para pagar, no bom sentido, para ter o filho deles de volta. Então, nada que Deus faz é por acaso. Nada que Deus faz é por acaso. A gente vai vendo a história de Deus sendo construída e nós vamos conseguindo conectar os pontos. Agora, voltando aí nesse versículo, fala que também um outro sacrifício eles tiveram que fazer, que foi um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Vocês lembram de qual sacrifício é esse que eles estavam fazendo? Vai lá em Levítico 12, versículos 6 a 8. E cumprindo os dias da sua purificação, pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará a sacerdote à porta da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano, um cordeiro de um ano por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Essa é a lei a respeito da que der à luz o menino ou uma menina. Espera aí. Vocês viram? Deus ordena, tem lá na lei de Moisés, que uma mulher, quando dá à luz a um menino, depois de passados os dias que ela fica purificada, ela deve oferecer um cabrito em holocausto a Deus. Mas cadê o cabrito? Aqui. Passa agora lá para o versículo 8, fazendo favor. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Nós vemos que Maria e José, os pais terrenos do próprio Criador, de toda a fauna e flora, não tinham dinheiro para sequer comprar um cabrito para levar em holocausto. Eles tiveram que levar 2 pombinhas ou 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Mesmo antes de seu nascimento, Jesus já estava querendo nos mostrar que o dinheiro nem se compara à sua grandeza. Ele não fez nem questão dos seus próprios pais terem dinheiro para o apresentarem ao templo.
ele nem fez questão disso. Ele quis mostrar desde o princípio, desde criancinha, que ele é muito mais importante do que dinheiro, muito mais importante do que qualquer holocausto, do que qualquer sacrifício, do que tudo. Mesmo antes de Jesus nascer, mesmo ele sendo aquela criancinha indefesa que você vê, que não consegue falar nenhuma palavra, que, igual diz o profeta Isaías, que não sabe discernir entre o bem e o mal ainda, essa criança quis mostrar desde o princípio que nada se compara a ele. Nada se compara. Vocês imaginam, a família do Criador de todas as coisas não tem um cabrito. Um cabrito. E nós vamos nos queixar de quê para Deus? Ah, Senhor, eu não tenho um carro que vale 90 mil, mas que pena. Ah, Senhor, eu não tenho aquele emprego dos sonhos que me paga 50 mil por mês. Que pena. Os meus pais não tinham um cabrito para dar. Ah, Senhor, mas eu sempre quis viajar para a Europa, conhecer. Eu nasci na pior cidade lá da região. Só no nascimento de Cristo nós já podemos aprender muitas coisas. Muitas coisas. E aí, depois disso que Lucas relata, que chega lá no homem que nós vamos falar nessa noite. Um homem chamado Simeão. E ele nos mostra muita coisa do que ele conseguiu entender sobre Jesus. Voltando naquela pergunta que eu fiz lá no começo. Quem Jesus é para você? Nos seus projetos, quem Jesus é? Na sua família, quem Jesus é? No seu casamento, nos seus sonhos, quem Jesus é? Nas suas dores, nas suas angústias, nos seus medos, nos seus pavores, na sua ansiedade, quem Jesus é? Lá no versículo 25 e 26, está escrito assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Eu acho muito interessante também, lembrando que não é por acaso, que numa época de vários imperadores, governadores, tetrarcas, de muita gente influente e poderosa, Jesus, ele escolhe Simeão para ver ele criança. Da mesma forma como aconteceu com João Batista. Abre para mim, fazendo favor, lá em Lucas 3, versículos 1 e 2 somente. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tracônides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, não importa, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Viram que o mesmo Lucas, ele relatou vários governadores, várias pessoas poderosas para, no final, falar a palavra de Deus veio a João, um homem que estava no deserto, que nem era influente, que não tinha nada. E talvez hoje essa história possa se repetir novamente. Deus pode olhar, tem presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil, da China, da Rússia, mas a palavra de Deus veio a você, Ezequiel, que não é um político poderoso, que não tem influência, mas a palavra de Deus veio a você, Lu Anderson, que não é milionário, que ninguém mundo afora te conhece. Para as coisas de Deus, isso não é relevante. E ele esteve mostrando isso desde o seu nascimento. Eu estava hoje
preparando essa mensagem. Até a Natália viu que assim, era até engraçado quando eu parava um pouquinho para pensar sobre isso, os meus olhos enchiam de água rapidamente. Eu tive que... E eu tinha que parar para dar sequência, né, ao estudo. Mas enfim, Jesus escolheu Simeão, um homem que não era uma pessoa de um cargo alto lá na Judéia. Ele não era sacerdote, ele não era nem sumo sacerdote, não era... Não. As duas coisas que Deus viu como relevante na vida dele foram aquelas duas palavras que nós lemos quando nós estávamos lendo esse versículo, que ele era justo e piedoso. Deus olhou para ele e viu que ele era justo e piedoso. Porque justiça e piedade, isso sim, são coisas grandiosas diante de Deus. Mas qual a justiça? Não a justiça falha do homem, não a justiça que você quer fazer com as suas próprias mãos, não. Um homem justo diante de Deus é um homem que confia em Deus, que obedece a Deus e que sabe que Cristo o justifica. Essa é uma pessoa justa de Deus. E piedosa é uma pessoa que ora a Deus, que busca de verdade a Deus, que jejua, que faz aquilo que deve se fazer para conhecer mais a Deus de perto, igual Oséias diz, para nós conhecermos e buscarmos, prosseguir em conhecer ao Senhor. Isso é uma pessoa piedosa, uma pessoa que faz aquilo que Deus quer que ela faça. E Deus viu isso nesse homem, Simeão. E Deus escolheu ele para ver o seu filho, ainda criança, com 8, 9 dias ali, ou talvez mais alguns dias. Eu não sei se tem alguma mãe aqui, ou vocês já viram, porque uma mãe com uma criança bem pequena, ela não entrega para um homem qualquer, para ele segurar. Não, mas Deus entregou seu próprio filho para esse homem que... Ele escolheu Simeão. Porque Deus sabia que mesmo antes de Cristo fazer a sua obra na cruz, ele já tinha a revelação de quem ele era. Ele já tinha. Esse homem chamado Simeão, ele sabia muito mais do que muitas pessoas hoje sabem sobre Cristo. E Cristo sendo uma criança ainda. E tem mais uma coisa aqui. A Bíblia fala assim, o Espírito Santo estava sobre ele, mas aí você me pergunta, mas não foi lá em Pentecostes que desceu o Espírito Santo, que ele se espalhou pela terra e tudo mais, que as pessoas foram cheias? Sim, foi. Mas o Espírito Santo existiu desde toda a eternidade. Nunca houve um momento em que o Espírito Santo deixou de existir. Ele só atua hoje de uma forma mais grandiosa, de uma forma mais visível, mas ele sempre esteve atuando. Aqui, ali, em pequenas coisas, mas o Espírito Santo sempre esteve atuando. E uma prova é que esse homem, mesmo antes do Espírito Santo descer de forma plena, ele já estava cheio dele. Esse homem chamado Simeão. O Espírito Santo havia o tomado, e a Bíblia diz mais ainda, diz que o Espírito Santo o moveu para ir ao templo. Diz que o Espírito Santo revelou para ele, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Qual que é a revelação que você veio buscar aqui hoje? Eis que te digo que você vai ficar rico, que você vai ter uma casa
grandiosa, que você vai... Sim, essas coisas são boas. Mas esse homem recebeu a revelação de que simplesmente ele não ia morrer sem ver o Cristo. Isso confortou. Isso confortou. Eu mesmo imagino, Senhor, isso basta para mim. Se eu não vou morrer antes de ver o Cristo que os judeus aguardam por muitos e muitos anos, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Isso basta para mim. Muitas vezes a gente espera coisas grandiosas, Não, mas para esse homem isso bastou. Senhor, se o Senhor me disse que eu não vou morrer sem antes ver o Cristo, eu não preciso de mais nada. E você hoje, tendo Cristo já em sua vida, já conhecendo o Cristo ressurreto, o Cristo glorioso, o Cristo que fez a obra naquela cruz, precisa mais do que para se confortar? Cristo não é suficiente. Esse homem tem muito a nos ensinar daquilo que ele enxergou em Cristo. Nós cantamos aqui, né? Qual a beleza que ainda existe em ti, qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Esse homem viu em Cristo criancinha. Então essa beleza, essa gloriosidade de Cristo que tem que encher o nosso coração. A gente não precisa de coisas que nos... de mais nada, a gente precisa ter uma convicção mais forte de quem é Cristo. A nossa mente, nosso coração, precisam ter uma revelação mais profunda de quem é Cristo. A gente precisa conhecer mais quem é Cristo. Isso é o que deve alimentar os nossos dias. Isso é que deve alimentar aquilo que nós buscamos, o nosso coração. Nós devemos nos alimentar de conhecer cada vez mais a Cristo. Porque uma vez que nosso coração estiver cheio de Cristo, nada mais importa. Não é que a gente vai deixar de gostar de nossas famílias, das coisas boas, não, mas isso tudo vai ser um bônus. Isso tudo vai ser algo a mais do que Cristo. Mas Ele deve ser o motivo da nossa esperança. Ele deve ser o nosso consolo, o nosso conforto. Ele deve ser a nossa paz, a nossa única paz. Lá no versículo 32, esse Simeão vê mais uma coisa. Ele fala, luz para a revelação aos gentios. Ele vê que Jesus é a luz desse mundo. Nós conseguimos facilmente fazer um paralelo entre Gênesis e João, entre o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 1 de João. Lá em Gênesis, quando Deus cria as coisas, fala que Deus criou os céus e a terra, e que a terra era sem forma e vazia. Mas, não, para aí. Ele vendo que a terra era sem forma e vazia, aquele caos total, aquela bagunça, aquele rolo, ele disse uma coisa. Ele falou, haja luz. E lá em João, o mesmo João, que diz que Cristo foi que fez todas as coisas, que sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele mesmo diz que Jesus é a luz dos homens. Nós estávamos sem Cristo, como esse mundo que Deus criou, sem forma e vazio, uma bagunça, um caos total. E da mesma forma que Deus, lá no princípio, disse, haja luz, e houve ordem na terra, a cruz que Cristo oferece é para trazer ordem ao seu mundo interior também. A mesma luz de Cristo é essa luz que Deus disse lá em Gênesis. Ele é a luz que vai iluminar o seu mundo. Em Tiago fala que Deus não é somente uma luz, fala que Ele é o Pai das luzes. Então onde que você está buscando a sua luz para dissipar as suas trevas, os seus medos, as suas dúvidas, as suas ansiedades? Onde você tem buscado essa luz? Será rejeitado essa luz que veio aos homens e
A Bíblia diz que os homens a rejeitaram. Será que nós estamos sendo esses homens também que estão rejeitando essa luz que brilha, que houve uma música que diz que o brilho dele ofusca todo o resto? Será que nós estamos rejeitando essa luz também? Ou será que nós deixamos essa luz preencher o nosso interior? Ser luz em nosso interior? Não tente buscar luz em outro lugar. Não tente buscar a luz, porque você só vai encontrar trevas. Ou talvez uma luz passageira, uma luz que se apaga como vela, que depois que queima o pavio, já era. Nem adianta pôr fogo mais, que não vai acender. Então, que nós possamos sair daqui buscando essa luz que nós precisamos, e todo mundo precisa. Todo mundo precisa dessa luz, porque sem Cristo, o próprio Jesus viu que nós andamos como ovelhas desgarradas, sem nenhum pastor. Nós entramos por maus caminhos, nós fazemos coisas que não são boas para nós, nós tomamos decisões péssimas, nós nos relacionamos com pessoas ruins. Sem Cristo nós fazemos tudo de errado, tudo de errado. E Ele é essa luz que quer trazer um bom caminho para a gente caminhar, um bom caminho para a gente viver nele. Ele é essa luz. E Simeão viu isso. Ele viu isso tudo que nós estamos falando aqui, naquela criancinha, frágil, indefesa, mas queria se tornar o salvador de todo o universo. Esse Simeão foi capaz de reconhecer isso. Os seus olhos conseguem enxergar a luz de Cristo? Ou tem tantas escamas aí que não conseguem mais enxergar beleza nenhuma em Jesus? A minha oração e o meu desejo nessa noite é que a gente saia daqui sem nenhuma escama nos nossos olhos. Que nós consigamos de fato enxergar a luz que é Cristo. A luz que nos ilumina. A luz que, como diz Paulo lá em Colossenses, que nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porque antes nós andávamos em trevas. Nós éramos filhos das trevas. Mas agora foi nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Através de quem? Através dessa criança, que era muito, falando de forma humana, inferior a todos nós que estamos aqui nessa noite. Que tinha muito menos do que nós que estamos aqui nessa noite. Mas que era muito mais importante do que se juntarmos todo mundo, do mundo inteiro. Aquele que é digno de todas as coisas, quer iluminar a sua vida, quer te trazer paz, quer te trazer segurança, quer te trazer conforto, quer te trazer perdão pelos seus pecados, perdão pelas suas falhas, porque não existe nenhum sacrifício maior do que aquele que Ele teve na cruz. Então todos os seus pecados foram purificados ali, foram perdoados ali. E lá no versículo 30, já indo para o final, esse Simeão diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Essa é uma das orações mais perigosas que eu já vi algum homem fazendo. Em outras palavras, seria como ele dissesse: Senhor, pode me levar agora, estou em paz. Ele não disse só me levar, agora podes me despedir em paz. Será que você tem coragem, sinceramente, de fazer uma oração desse tipo? Senhor, pode me despedir em paz, os meus olhos já viram a tua salvação. Porque não existe mais nada de mais valioso que você vai ver nesse mundo, que os seus olhos vão contemplar nesse mundo.
Então aquela promoção que eu espero há 25 anos não é melhor do que isso? Não. Então a cura de uma doença que eu tenho há 10 anos não é melhor do que isso? Infelizmente não. Ou felizmente, né? Graças a Deus. Mas então os filhos que eu ainda quero ter não são melhores do que isso? Não. Não, mas eu tenho um projeto aqui que eu vou construir ele daqui 50 anos ainda. É coisa grandiosa, não é melhor, não é maior do que isso, não vai me trazer mais alegria, não. O motivo para você orar a Deus, dizendo que Ele pode descer de você, que você está em paz, já existe. Ele é uma pessoa. Ele foi uma criança. Ele se tornou um jovem, um adolescente, um homem. A sua razão de viver, ele se tornou um homem, com todas as necessidades que nós temos. Ele teve que aprender a andar, aprender a falar, aprender a ir ao banheiro, aprender a tudo. Mas naquela cruz, ele se mostrou maior do que todos. E com dores, porque não foi fácil para ele também. Lembram que ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Porque ele sabia que ia ser pesado. Todos os seus pecados estavam ali, nas costas dele. E eu nunca vi Deus virar a cara para ninguém, a não ser para o próprio Filho naquela cruz. A própria palavra diz que, naquele momento, lá na cruz, Jesus sentiu como se Deus tivesse o abandonado. Imagina um filho que não fez nada de errado, nem o pecado, ter o abandono do seu próprio pai, por amor a cada um de nós. E Simeão viu isso tudo. Era como se ele visse toda a história ao simplesmente contemplar aquela criancinha. Aquela criancinha humilde, mas aquela criancinha que ia se tornar a luz do seu coração. O amor que preenche o seu coração, a paz que preenche o seu coração. Eu quero pedir o louvor para subir aqui, já indo para o final. Diante de todas as coisas que você já contemplou nesse mundo, que você já teve o prazer de ter nesse mundo, será que nós conseguimos colocar Jesus acima disso? Não, Jesus, eu gostei muito daquilo, eu gosto muito da minha família, eu gosto muito, mas o Senhor é o melhor que eu tenho. Eu não preciso esperar mais nada de Deus, porque o melhor de Deus Ele já me deu, que foi Ele mesmo, em forma de homem. Será que no nosso coração, porque muitas vezes o nosso coração é enganoso, e nós temos que ter a consciência de educar o nosso coração, de corrigir o nosso coração, de falar para ele: não, você está indo por um caminho errado. Nós temos que ter vontade de sermos de fato pessoas que amam a Deus. Porque se a gente esperar que naturalmente nosso coração se incline para Ele, não vai acontecer. Nós podemos ter certeza na nossa mente: tá, que Jesus é meu Salvador, que Ele fez tudo por mim, que Ele fez isso e tal, mas se a gente não for intencional com isso, não vai adiantar nada a gente saber. Nós temos que ser intencionais em nossa adoração, em nosso louvor a Deus, em nossa entrega a Deus, em nossas atitudes a Deus, porque naturalmente nosso coração é enganoso, e terrivelmente enganoso, e se inclina para as coisas do mal. Mas que esse Cristo seja
aquilo que Simeão viu, que ele seja tudo, realmente tudo para você. E que você possa, de fato, falar para Deus: Senhor, eu estou em paz agora. O Senhor pode me dar isso tudo que o Senhor tem para a minha vida, ainda mais, não que eu precise disso para ficar em paz, porque em Cristo eu já encontrei a minha paz. Ele é a minha paz. E que nós possamos sair daqui com essa verdade. E que em nada em nosso coração tome o lugar de Cristo de fato. Eu vou dar agora alguns minutos, enquanto o louvor toca essa canção, para você orar para Deus, para você buscar Cristo, esse Cristo, que Ele quer ser tudo para você. Ele só quer que você reconheça nele tudo que você precisa. Então que nesse momento, enquanto eles cantam essa canção, que você, do seu jeito mesmo, se quiser ficar em pé, sentado, ajoelhado, que você feche seus olhos e busque a Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, tome o nosso coração, Pai. Tome, Senhor, porque é de direito do Senhor, Pai. O Senhor é a nossa luz, Papai. O Senhor é o nosso amor. O Senhor é o nosso Rei. É o nosso Salvador, Pai. Os nossos olhos viram a Tua salvação, Pai, e se alegraram com isso, Pai. Restaure em nós, Pai, a alegria da Tua salvação, Papai. Que no Senhor nós tenhamos contentamento, Pai. Que no Senhor nós tenhamos satisfação, Pai, prazer, um gozo eterno, Pai, que não se perde, meu Deus, em nome de Jesus. Que do nosso interior, Pai, fluam rios de águas vivas, Pai, dessa água que vem somente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja nosso sustento, nosso alicerce, nossa rocha, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nada em nosso coração tome o seu lugar, Pai. Que nada em nossa mente tome o seu lugar, Pai. Que nenhum prazer desse mundo possa se comparar ao Senhor em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ensine, Pai. Nos ensine a Te amar, Pai. Nos ajude a Te amar, Pai. Nos ajude a Te buscar, Pai. Nos ajude a reconhecer o Senhor, Pai, como nosso Salvador, como tudo que nós temos, Pai. Nos ajude, Pai, a transformar o nosso coração, Pai, em um coração obediente ao Senhor, em um coração grato ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, pois Teu é o reino, a glória e o poder para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te adorar, Pai. Nós queremos Te bendizer, Pai. Todo o nosso louvor é para o Senhor, Pai. Todas as nossas forças são para o Senhor, Pai. Tudo que nós temos e somos é para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Todos de olhos fechados ainda. Eu queria saber se nessa noite tem alguém aqui que não entregou a sua vida ao Senhor ainda e deseja fazer isso nessa noite, deseja conhecer de perto esse Senhor maravilhoso. Só levanta uma de suas mãos, nós vamos orar. Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus e até a próxima.